É dada a largada ao período em que mais de 200 milhões de brasileiros tornam-se treinadores de futebol. Todo mundo é técnico e todo mundo tem os seus convocados, mas são os de Tite que vão importar. E essa lista vai sair na próxima segunda-feira, dia 7, às 13 horas, na sede da CBF. Quem será que o Tite deve chamar e, de repente, as pessoas não têm isso tanto? É uma surpresa? Vamos falar sobre isso? Será que a convocação da seleção é necessariamente convocar os melhores? Vamos falar sobre tudo isso e vamos esboçar aqui a convocação do Tite. Vamos analisar quem não está garantido, quem está garantido, quais são as dúvidas, colocar dados aqui sobre quem são os atletas que estão em dúvida e por quê. Vamos tentar juntos aqui entender quem é que está melhor do que quem nessas disputas, para ter assim um extrato claro para essa Copa do Mundo. Esse vídeo inaugura aqui a cobertura do canal para a Copa do Mundo e a gente deve entrar de cabeça nessa cobertura nos próximos dias, já desde agora, para deixar você informado e analisar taticamente, né, especialmente, cada seleção, cada um dos favoritos e entender quais as chances, qual é o papel do Brasil nessa competição, tá bom? Então vem comigo, deixa o teu like enquanto eu vou rodar a vinheta. Vamos lá, direto. Provável lista do Tite. Vamos entender. Bom, primeiro vamos começar com os garantidos, né? Lembrando que a lista são 26 nomes, 3 a mais do que normalmente acontecia, né? Lembrando que também serão 5 alterações, né? Essa regra foi mudada e agora realmente são 5 alterações. Então, jogadores que eu tenho certeza que irão, tá? Garantidos: Alisson, Ederson e o Everton. Danilo, lateral direito, o único garantido. Alexandre, o único lateral esquerdo garantido. Thiago Silva, Militão e Marquinhos, zagueiros garantidos. Os volantes: Casemiro e Fabinho garantidos. Paquetá, Fred e Everton Ribeiro garantidos. Rafinha e Antony. Vinícius Júnior e Rodrigo. Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus. Então sobram 6 vagas, tá? 6 vagas. E aí vocês estão acompanhando mais ou menos aonde que faltam essas vagas, né? Então falta mais um zagueiro, falta um lateral esquerdo, um lateral direito, se é que o Tite vai levar 2 laterais direitos, falta um reserva para o Neymar e mais um atacante ali, talvez, né? E aí vamos para as disputas, né? São 6 vagas em aberto e a gente tem aí 8, 10, 12, 14. A gente tem 17 jogadores com chance real de ser convocado para cumprir essas 6 vagas. Claro que ele não vai gastar tudo em zagueiro ou tudo em lateral esquerdo, mas toda essa galera tem chance de ser convocada para essa final. Talvez menos aqui dessa lista, Gerson, praticamente figura fora do baralho. Gabigol tenta ter uma sobrevida por conta do gol na final da Libertadores. E Caio Henrique. Esses jogadores aqui muito provavelmente não vão, apesar do Caio Henrique, especialmente. A gente vai falar sobre isso. Ser um cara que precisa ser olhado com mais carinho. Vamos para a primeira posição em disputa. Daniel Alves ou Emerson Royal, tá? O Daniel, eu coloquei o mapa de calor de cada um para vocês entenderem onde é que eles jogaram essa temporada. Então, o Daniel está jogando de volante, né, no Pumas do México. Fez, inclusive, uma temporada ruim, né, 13 jogos ruins no time mexicano. Enquanto o Emerson Royal joga no futebol no nível mais alto e é titular do Tottenham, que é um dos times mais fortes da Inglaterra. Lá ele joga de ala, né? Um cara que entrega profundidade. E a seleção brasileira não tem esse atleta. Caso o Daniel Alves vá ser convocado, ele vai fazer um lateral base, assim como o Danilo. Vai subir um pouco por dentro ali do lado do volante, mas não vai fazer profundidade. Para fazer isso, o Tite pode utilizar o Militão.
E para ter um jogador para momentos específicos, ele poderia levar o Emerson Royal, né, que é um jogador muito mais de profundidade, de força, especialmente no momento que ele precisar, em um momento adverso, fazer gol, pode ser um cara que vai ajudar a romper barreiras. Aí, minutos jogados, o Daniel Alves não foi substituído nenhuma vez, assistência do Daniel Alves tem mais, chances de gol, o Emerson Royal mais, o Dani jogando de meia ali, né, com mais chances criadas. E aqui o que a gente tem mais? A precisão dos passes do Emerson Royal melhor do que o Daniel Alves. Cruzamentos, a quantidade do Emerson muito maior, mas o Dani tem realmente muito fundamento, né? Tu vê que 50% dos cruzamentos dele foram certos. Jogam em dois níveis de futebol bastante diferentes, né? Muito diferentes. E aqui atributos defensivos que foram bons para o Emerson Royal. Então, é até difícil comparar eles aqui em números, porque jogaram em funções diferentes. Né? Então, eu acho que o mapa de calor é o mais relevante aí desse slide para falar que o Emerson Royal ele pode entregar um negócio que nenhum jogador da seleção pode. Né? Nenhum lateral da seleção pode. E até por isso ele deveria ir, na minha opinião. Mas eu vou falar mais sobre a minha opinião daqui a pouco. Na lateral esquerda, eu coloquei mais gente na disputa. Tem muita gente achando que, além do Alexandro, que está garantido, apesar das más temporadas recentes dele, tem o Alex Telles e o Renan Lodge, né? Mas eu colocaria outros dois caras aí nessa disputa, o Felipe Luiz e o Caio Henrique. E aí eu posso elaborar por quê. Né? O Felipe Luiz é um jogador que tem mais sinergia ali com o que faz o Alexandro, né? Ele é um jogador mais defensivo e pode ajudar a potencializar o Vinícius Júnior, porque vocês podem perceber aqui que ele carrega bastante a faixa central. E isso ajudaria o Vinícius a ter mais espaço, ou dividir a referência dos seus marcadores, para ele trabalhar aqui as jogadas de linha de fundo, as jogadas pela ponta. Né? Então, isso poderia ser bom para o Vini. Ultrapassagem também é bom, mas é legal ter um lateral que preencha o meio e que seja seguro defensivamente. O Caio Henrique, gente, é um cara também muito criativo, que consegue entregar profundidade, mas é um cara que constrói muito bem também. E aqui vamos para os números, né? Vocês vão entender que a disputa real deveria estar não entre Alex Telles e Renan Lodge, mas entre Felipe Luiz e Caio Henrique. E aí cada um entrega uma coisa diferente. O Felipe entrega muito do que a seleção precisa para potencializar o Vinícius Júnior, por exemplo, e o Caio Henrique entrega uma característica diferente da que a seleção já tem, na mesma linha que eu falei do Emerson Royal. O problema do Caio Henrique, ele não foi testado, né, pela seleção principal, só na seleção olímpica. Mas os números dele são impressionantes, né? Quase uma chance criada por jogo, uma assistência a cada 3 jogos. É um cara que finaliza muito a gol, né? E além disso, né, um bom número de desarmes. Mas o Felipe, assim, os números do Felipe são assustadores defensivamente. Assim. Então, o cara, além de ter números muito bons defensivamente, fazer poucas faltas, ele tem 93% de precisão dos passes, tá? O melhor passador do Flamengo, um dos maiores passadores aí do futebol mundial, tá? Não pelo percentual, não só pelo percentual, tá? Bolas perdidas, ele é o cara que perde pouca bola, recupera muita bola, as disputas defensivas ele ganha a maioria, né? As disputas aéreas dele são boas também, embora o Renan Lodge e o Alex Telles sejam melhores que ele nisso. Ele, quando dribla, ele dribla pouco, ele acerta, e os desarmes dele, o percentual é muito alto, né? Então, enquanto o Alex Telles e o Renan Lodge tem que fazer 2 desarmes para conseguir desarmar uma vez, o Felipe Luiz tem 75% de aproveitamento. Então, ele é realmente um cara muito diferente, e o Caio Henrique poderia entregar uma coisa que nenhum dos laterais da seleção entrega, do mesmo exemplo que eu dei do Emerson Royal. Outra posição indicada. 4 jogadores. A gente tem o Bremer,
o Gabriel Magalhães, o Ibanes, do ex-Fluminense, na Roma, e o Lucas Veríssimo, né? O Lucas Veríssimo é uma pena, né? Ele ficou afastado por lesão, e isso atrapalhou demais, né? Isso atrapalhou demais o seu desenvolvimento. E aí, gente, a gente defensivamente precisa olhar com muito carinho os dados, né? Tanto defensivamente quanto num aspecto geral, os dados do Gabriel Magalhães, né? E além disso, o Gabriel Magalhães é canhoto. Nenhum dos zagueiros que a seleção tem levado é canhoto. Então, assim, nessa eu nem ficaria muito na dúvida, tá? Eu levaria o Gabriel Magalhães. Ele tem sido titular absoluto do Arsenal, né? Nessa ótima campanha do Arsenal, início de temporada. Tem sido um dos destaques do time. O cara é zagueiro, tem um percentual de quase 80% de disputas defensivas ganhas, 93% de aproveitamento nos desarmes que tenta, né? Então é um jogador diferente e que joga num time ofensivo. Né? Então, muito legal ver o que o Gabriel Magalhães tem feito. Eu não deixaria de levá-lo de forma alguma. O Lucas Veríssimo eu coloquei aqui só para figurar, né? Nem considerei ele nos dados, porque ele só jogou 3 partidas, né? Desde que voltou de lesão. Ele estaria realmente. O Lucas Veríssimo é um exemplo, o Rodrigo Caio é outro exemplo de jogadores que acabaram não estando nem em pauta nesse momento, mas que talvez estivessem, ou que provavelmente estariam se estivessem saudáveis. Meia atacante, né? Eu coloquei o Everton Ribeiro aqui na disputa, mas o Everton está garantido, tá? O Everton ele pode jogar tanto de segundo volante nessa formação que o Tite mudou, e ele mudou essa formação, não foi na última data FIFA, foi desde a perda da Copa América, e se você quiser entender como que é a formação nova do Brasil, você clica aqui, você vai entender o que mudou, né? Mudou bastante coisa. E aí, eu acho que, na minha opinião, a disputa está entre Felipe Coutinho e Roberto Firmino. Sim, o Firmino ele é um jogador que joga em várias funções do ataque. Ele não é um centroavante, né? E acho que foi até uma tolice tentar utilizá-lo como centroavante na seleção há muito tempo. Isso acabou não potencializando seu futebol. Ele é um falso 9, mas ele pode ser utilizado até como esse jogador na posição do Neymar, como reserva do Neymar. O Everton também pode, mas o Everton hoje ele é muito mais um segundo volante, na posição que o Fred era dono e hoje o Paquetá é o dono da seleção brasileira, né? E quando você vê o vídeo que eu te indiquei, você vai entender melhor. E aí, gente, o Coutinho ele tá numa temporada catastrófica para as intenções dele, tá? Então, 15 jogos para ele, 18 para o Firmino, 30 para o Ribeiro. O Coutinho é o mais reserva de todos eles, né? 40% das vezes é reserva. Joga menos que todos eles, 52 minutos. Com relação à assistência, o Everton Ribeiro tem mais ali percentualmente. Gols, o Firmino, lógico, né, é um goleador, tem mais. Chances de gol também, o Firmino joga mais avançado. Chances criadas, os três têm bons números, né, muito páreos ali entre si. Com relação a faltas, o Coutinho faz mais falta, mesmo estando menos tempo em campo. Faltas sofridas, o Everton, que é um driblador, né? Ele sofre muito mais falta do que seus companheiros, o que ajuda na retenção da posse de bola dentro do time. Finalização, o Firmino é o que mais finaliza. Passes, o Everton, sem dúvida, é o que mais troca. É um organizador de meio de passe também. Entre os dois, o Firmino ainda tem mais passe, ainda participa mais do jogo do que o Coutinho. Passe-chave, mesma coisa, o Everton, depois o Firmino. Cruzamentos, o Everton. Então, entre eles aqui, desconsiderando o Everton, na minha opinião, porque o Everton já está garantido, na minha opinião, a dúvida é entre Felipe Coutinho e Roberto Firmino. E aí, conta para cada um pouquinho, né? O Firmino melhorou com relação ao fim da última temporada, né? Tá vivendo um momento bom, apesar do mau momento do Liverpool. E o Felipe Coutinho voltou para a Premier League no final da última temporada muito bem e realmente não está jogando mais nada desde que foi comprado pelo Aston Villa. Só que o
Coutinho tem a confiança do Tite, é um cara adaptado na seleção brasileira, acostumado a ser decisivo na seleção brasileira. E assim voltou a ser, mesmo quando retornou de uma forma meio incompreensível a ser convocado. Então, assim, não dá para criticar ou crucificar o Tite caso ele convoque Felipe Coutinho, tá? Centroavante, gente. Centroavante, existe também uma disputa. Pedro, Matheus Cunha, que foi campeão olímpico, ou o Gabigol, né? O Gabigol, gente, ele não é o centroavante, né? Acho que pelo mapa de calor fica muito claro que ele não é o centroavante. Ele é um jogador, o segundo atacante, um jogador que o Theo Benjamin definiu como geração da Dagoberto, né? Um jogador que, quando ele tenderam a desaparecer, tal, isso explica também um pouco do insucesso dele na Europa. Para encaixar o Gabigol num time, o treinador tem que querer muito. E a seleção não tem porquê adaptar o seu jogo ao Gabigol, né? Enquanto isso, o Pedro, entre os três aqui, Matheus Cunha, gente, essa temporada ainda não marcou. 0 gols em 16 jogos. O Gabigol fez 11 gols, foi bastante decisivo em outros aspectos, mas até assistências o Pedro vence. Chances de gol são muito páreas, mas são jogadores que entregam coisas diferentes. Então aí eu acredito que de fato a disputa esteja entre Pedro e Matheus Cunha. O que o Pedro entrega? Ele entrega a profundidade, o faro de gol e a técnica muito refinada. O Matheus Cunha entrega o quê? Você pode ver pelo mapa de calor dele, né? Ele entrega muita intensidade de jogo, né? Ele entrega muita entrega defensiva, muito mais do que o Pedro, mais movimentação, o que pode ser importante para o Tite. Mas não entrega gols, pelo menos não tanto quanto o Pedro. E é um jogador menos técnico do que o Pedro. Talvez um cara mais tático, com certeza um cara mais tático. Mas esse jogador está sendo convocado para um momento específico dos jogos, né? O Tite está querendo levar um centroavante para jogos em que estiver encontrando adversidades, colocar esses caras para povoar a área adversária e gerar gols. E aí, gente, é difícil imaginar ele não levar o Pedro, né? Então, acho que isso aí também está meio que decidido. E aí eu chego com a minha lista, tá? Quem eu, Vitor, convocaria. Então eu convocaria Alisson, Ederson e o Everton. Na lateral esquerda eu preencheria a vaga com o Felipe Luiz. Na zaga eu preencheria a vaga com Gabriel Magalhães. Lateral direito eu preencheria a vaga com Emerson Royal, tá? Volante, eu levaria o Bruno Guimarães, além do Everton Ribeiro. Como reserva do Neymar, eu levaria o Felipe Coutinho. E centroavante, eu levaria o Pedro. Alguém ficar de fora, né? Acho que talvez o Gabigol merecesse ir, talvez o Firmino, mas você vê que 26 jogadores é um tamanho bem bom de lista, né? Bem bom de lista. Então, essa seria a minha convocação. Quem eu acho que o Tite vai levar, tá? Eu acho que ele vai levar o Alex Telles para a lateral esquerda. Acho que vai levar o Magalhães também. Acho que vai levar o Dani Alves. Também leva o Bruno Guimarães e o Everton Ribeiro. Também leva o Coutinho. E também leva o Pedro. Tá? Então, as divergências entre o que eu imagino e o que o que ele provavelmente chamará está nas laterais. Tá? E também não dá para criticar ou crucificar o treinador por isso. Tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Acho que ficou muito longo o vídeo. Peço desculpa aí. Se curtiu, deixa o like. Se discordar, comenta aí. E vamos torcer para o Tite tomar boas escolhas e o Brasil levar um elenco mais completo possível para esse Mundial, que não entregará tanto tempo de treinamento antes da sua estreia. Então, é mais importante ainda ter um elenco mais diverso possível, tá bom? Muito obrigado e eu fui.